básico desta noite. E esse hino aí, irmão, fala de uma mulher. Esse vídeo que eu agora, tu és. Uma mulher que estava machucada. Uma mulher que estava arrasada emocionalmente. Uma mulher que estava cabisbaixa. Uma mulher derrotada. Na beira do poço. E esta mulher, então, largada, né? 5 maridos, muito sofrimento, muita dor, para completar, ainda vivia com o que não era dela, né? E aí então ela era rejeitada, né, pelos judeus, e ela era rejeitada também pelas mulheres de Samaria, né? Esta mulher, a samaritana, em Sicar, no poço de Jacó, foi o hino que cantou agora mesmo, tu és, né? Então nós vamos agora ministrar. Então ela era uma ovelha que estava largada, que estava desprezada, que estava abandonada, mas o Senhor o amou. E através dela se torna uma missionária para jorrar águas vivas lá em Samaria, para dar vida a muita gente. E nós também. Viu, irmão? Então, muito lindo o hino, vocês ouviram, né? E uma parte do hino fala sobre, né? Sobre aquele... Meu nome é... Fala sobre as águas, esqueci agora o nome do hino. Então é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre ovelhas, sobre pasto, sobre pastor, sobre cuidado. E o salve dos nossos irmãos, com a santa, bendita e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz em João 10, versículo 16. Disse Jesus: eu ainda tenho outras ovelhas, que não são essas que estão aqui agora, neste aprisco. Ele tem outras que ainda não estão em comunhão com Ele, que ainda não estão com Ele, elas ainda estão lá fora, e outros apriscos, se alimentando de outras coisas, em outras fontes, né? Ele tem essas ovelhas lá fora. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém congregá-las também, elas também ouvirão a minha voz. Assim como eu ouvi, assim cada um de vós ouviu a voz do Senhor e veio a Ele, veio estar no aprisco dele, essas ovelhas lá fora também. Vai precisar de nós para levar a mensagem, a palavra, para elas virem também partilhar conosco, né? No aprisco do Senhor. Se alimentar e tomar águas vivas no aprisco do Senhor. A palavra de Deus, ela fala no livro de Mateus 9,36. Jesus vendo aquelas grandes multidões, multidões de desviados, multidão de caídos, multidão de abandonados, multidão de prostitutas, multidão de ladrões, né? Multidões de viciados, multidão de traficantes, grande multidão ele via, lá no livro Mateus 9,36, e Jesus tinha grande compaixão deles, daquelas ovelhas, porque elas andavam cansadas e desgarradas, fracas, abatidas, caindo. Essas ovelhas que não têm pastor. Quando a pessoa não tem um pastor, que é o próprio Jesus, que é o próprio Senhor, ele fica desorientado, ele fica perdido, ele fica na escuridão, ele fica nas trevas, e ele cai, porque não tem um pastor. O único animal que precisa de um pastor é a ovelha, para guiar, para orientar, para conduzir, para alimentar, né? É a ovelha. Então vamos começar agora com a nossa ministração. Aí tem esse menorzinho aí, o Senhor é meu pastor. Mas o que significa isso para nós? O Senhor é meu pastor. Significa que você tem um líder, significa que você tem um orientador, significa que você tem um condutor, aquele que te guia, te orienta, te conduz, te ensina,
Esse é o nosso pastor. Salmo 79:13 diz: então nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. Nós somos ovelhas do pasto do Senhor. E diz mais, no João 10:11: eu sou o bom pastor. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas, como o Senhor deu a sua vida por cada uma das ovelhas dele. Ele deu vida, né? Para nos salvar, para nos dar vida eterna. E ele está aqui hoje, porque ele tem 2, 3 ou mais reunidos no nome do Senhor, lá está presente. Ezequiel 34:31 diz: vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Então ele que é o nosso Deus, ele que é o nosso pastor. E lá em Isaías 40:11 diz: como pastor nosso, ele nos apacenta, nos seus braços ele recolhe os seus cordeirinhos e leva no seu colo os seus cordeiros. As ovelhas que amamentam, ele guia mansamente. Então ele que é o nosso guia, que guia mansamente as águas tranquilas. A ovelha, como nós, seguimos a voz do Senhor. Muitos seguem, os influenciadores. Muitos seguem, ouvem a voz dos influenciadores, seguem influenciadores. Muitos seguem os coaches, aqueles da autoajuda, muitos seguem eles. Mas a palavra é muito clara, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então nós temos que seguir, na verdade, como cristão, o Senhor, o nosso pastor, Jesus. Ele que devemos seguir, A palavra do Senhor diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais as minhas ovelhas perecerão. Jamais. Significa isso o quê? Que nós vamos ter a vida eterna, começando aqui e depois da morte física, e vai então a vida eterna, para sempre. O nosso pastor. A palavra do Senhor fala em Ezequiel 34:16 que existem ovelhas perdidas, existem ovelhas desgarradas, existem ovelhas quebradas, existem ovelhas enfermas. Mas ele ama todas elas, cada uma delas. A perdida ele vai buscar, usando nós mesmos. A desgarrada ele torna a trazer de volta. A quebrada ele liga, e a enferma ele cura e ele fortalece. Ele está aqui para fazer exatamente isso. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor ama tanto as suas ovelhas, que ele deixa 99 no aprisco, ele tem 100, e vai atrás de uma ovelha perdida. Aonde é que estão essas ovelhas perdidas? Essas ovelhas perdidas estão no cabaré, está no bar. A ovelha perdida está nas drogas, está na prostituição. Elas estão ali. Essas ovelhas perdidas, ele ama cada uma delas. Lá no estado do Amapá, eu faço um trabalho lá, e eu vou num cabaré Jamberi, o nome, sábado à tarde. Aí eu vejo aquelas mulheres lá, ovelhas do Senhor. Eu fico pensando, quantas Raabe vão sair daqui, quantas pastoras vão sair daqui, quantas pregadoras vão sair daqui, quantas vão sair daqui? É proibido entrar no cabaré para evangelizar? Não, porque Josué mandou 2 espias e ele foi para o cabaré da Raabe, não foi? Mas para quê? Para resgatar, para salvar. É nosso papel, é a nossa missão. Aí lá no estado do Amapá também eu faço trabalho no cabaré da Loura. Aí vou lá no cabaré da Loura, da mesma forma, com respeito, sem querer impor nada, Não, sem querer jogar Jesus goela abaixo de ninguém, não, com respeito pelas pessoas que precisam do Senhor, Eu sei que uma hora elas vêm,
Aí eu vou num ambiente de LGBT, lá também nessa cidade. E eu fico pensando, porque eu levo os folhetos, quando tem gente na porta, tem gente de dentro e fora. Aí eu meto meu folheto aqui, ó, o carro está lá me esperando. Aí eu vou, entro na porta. Eu fico imaginando, aquele pessoal que está fora e eu entrando lá dentro. O que você imagina? Esse velho aqui nesse ambiente, esse velho aqui nesse lugar, né? Então, irmão, mas eu fico feliz de ir lá, né? Olha, eu vou de um por um, uma por uma lá, tá. Agora você me pergunta, você fala alguma coisa para elas? Não. Fala para eles? Não. Você digo, boa noite, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, levando os folhetos. Agora, se eles me derem oportunidade, aí é outra conversa. Eu vou aproveitar a oportunidade que ele está me dando. De ministrar uma palavra, de orar por eles, de dar um abraço neles, sem problema nenhum. Qual é o problema? São ovelhas que precisam, que estão carentes, que necessitam. É por isso que nós não podemos julgar, condenar, apontar, né? Jamais. E a palavra do Senhor nos diz então que ele vai buscar as ovelhas. E quando ele encontra a ovelha perdida, ele coloca no ombro, irmão. Cheio de alegria, leva ela. No ombro. É o cuidado da caída, da largada, né? Quantas pessoas a gente encontra na rua, o nosso irmão Bife, ele trabalha, né? Ele tem esse ministério dos caídos, dos drogados, das prostitutas, né? Isso é uma coisa muito linda. São ovelhas que estão perdidas, que estão carentes, que necessitam, né? Como nós precisamos também. A palavra do Senhor vai falar de uma ovelha que saiu da casa do Senhor, saiu do aprisco. Lucas 15 fala do filho pródigo que saiu, foi embora e foi, perdeu tudo e parou no chiqueiro, mas se arrependeu e voltou. E foi recebido como? Com acusação? Não. Foi recebido como? Com cobrança? Não. Com pressão? Não. Foi recebido com festa, foi recebido com roupas novas, aliança novas, sandálias novas, não foi? E aquela festona, ele foi recebido assim, e foi recebido com um abraço, do jeito que ele estava. Então, quando nós tivemos a oportunidade de abraçar uma ovelha desgarrada, uma ovelha perdida, caída, que a gente vem abraçar. Sabe por quê? O abraço de uma ovelha perdida, caída, largada, morta espiritualmente, gera vida nela. Como por exemplo, o filho pródigo veio, sujo, da lama, fedido, o pai correu, abraçou e disse que esse meu filho estava morto e reviveu. Vamos ver mais exemplo? O Elias abraçou um homem morto, filho da viúva de Serepta, e ele teve vida. O Eliseu abraçou o filho da Sunamita e teve vida. O Paulo abraçou um homem chamado Eutico, caído, largado, morto, e teve vida também. Então nós também, quando tivermos oportunidade de abraçar, seja uma prostituta, seja uma mulher que gosta de outra mulher, um homem que gosta de outro homem, ou um traficante, ou um alcoólatra, né, um viciado, se tivermos oportunidade, vamos abraçar e orar por ele, pedir, que está necessitado, está precisando, né? E dando sequência aqui, irmão, João 10:7, Jesus tornou a dizer: eu sou a porta das ovelhas, todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. O que é isto? Isto aqui no aprisco, lá no Oriente Médio, tem um aprisco, que é o curral das ovelhas, e ali na porta fica quem? O pastor. E só entra lá as suas ovelhas. Ali. Tem que passar pelo pastor. Por isso que diz, eu sou a porta, né? A porta das ovelhas. Irmão, vai até que horas? Irmão, tem 10 minutos. Vamos acelerar, né? Nesse versículo, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Agora, o que significa esse nada me faltará? O que é isso? O que é que vai faltar? Não vai te faltar tristeza, é verdade, mas ele traz alegria para você. Certo?
Não vai te faltar as barreiras, mas ele derruba as barreiras para você. Isso mesmo? A palavra do Senhor diz, Salmo 37,4: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas se deleitar nele, não em outras coisas. E diz a palavra do Senhor, Davi disse: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Então não vai ficar jamais desamparado aquele que é ovelha do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus. Da minha prioridade, em primeiro lugar, tem que ser o reino de Deus. As demais coisas Ele vai trazer, Ele vai acrescentar a vida dessa ovelha, né? Deitado me faz em verdes pastos. O que é que significa isso? Imagina um pasto seco, um pasto sem umidade, um pasto sem vida. O inimigo leva para esses pastos, que enfraquece, que não tem vida, que traz derrota, que traz fracasso. Mas o Senhor leva para partes verdejantes, para alimentar a ovelha, para dar descanso para a ovelha. E a palavra do Senhor também nos diz, Salmo 23,3, que Ele refrigera a alma da ovelha. E o que é refrigerar a alma da ovelha? Ele traz alívio, Ele traz paz. Mateus 11:28, 20 aninhos, as ovelhas cansadas, caídas. Benjamim, todo vai estar cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Eu vou aliviar, eu vou trazer a paz ao teu coração. Ele refrigera a minha alma e guia-me. Então, Ele que é o nosso guia. Não é o coach, não é o influenciador, não é o livro de autoajuda. É Ele, o Senhor, que é o nosso guia. Guia-me pela vereda da justiça. Que é a vereda? Caminho estreito, difícil, mas Ele está te guiando, Ele está te orientando, Ele está te conduzindo. O caminho estreito, né, é o que traz salvação, que vai estar na porta estreita. A palavra do Senhor nos diz agora, 23:4, acelerando aqui um pouquinho: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, onde que você ande pelo perigo, onde que você ande, né, lugares perigosos, lugares difíceis, lugares de ataque, ainda que eu ande por esses desfiladeiros, né, por esses lugares que causa medo para com a pessoa, para com a ovelha, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nenhum mal, porque o Senhor está comigo, para me guardar, para me proteger. A tua vara e o teu cajado me consolam. O que é a vara? E o que é o cajado? A vara é que os pastores lá no campo ele usa para corrigir, para disciplinar a ovelha. E o cajado para apacentar a ovelha. O pastor ele tem aquele material que ele usa lá, um lado tem um gancho, que ali está o cajado. E do outro lado é uma ponta assim, ali está quem? A vara. Cajado e vara, palavra do Senhor, que apacenta, que cuida, que corrige a cada ovelha, a cada um de nós. E a palavra do Senhor ainda diz mais, acompanha um pouco, né? Certamente, ou seja, com certeza, 23:6, né? Com certeza a bondade do Senhor e o amor do Senhor, a bondade dele, o amor dele, né, me seguirão, vão estar conosco todos os dias da minha vida, e nós vamos habitar eternamente na casa do Senhor. Eternamente é o que vai nos dizer, né, que vai nos falar 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que fala do arrebatamento da igreja. Quando o Senhor vir buscar pelas nuvens, a igreja deite. Os mortos serão ressuscitados, os que estão vivos serão transformados, vão unir para ir agora, né, aos braços do Pai, para o arrebatamento do Senhor. Amém, irmãos? Amém.